Nós estamos vivendo... Você sabe que quando eu faço esse tipo de comentário, às vezes incomoda. E eu não quero incomodar. De fato, eu não estou falando alguma coisa para criticar quem quer que seja. As pessoas estão cumprindo um papel, estão dialogando com suas respectivas bases, os líderes, os partidos, e cada um está agindo segundo o que pensa ser o melhor. Eu não estou... Ninguém está, na minha opinião, seria um equívoco atribuir malícia, má vontade a quem quer que seja. Não parece ser isso. É uma outra coisa que está acontecendo, na minha opinião. E não é no Brasil. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Nós estamos num momento em que era mais ou menos, no processo de redemocratização do Brasil, parecia haver duas agendas que, numa democracia, elas se complementam e são essenciais. Uma agenda que eu chamaria de uma agenda de Estado e uma agenda de governo. A agenda de governo é aquela que se discute nas eleições, né? Para onde eu quero ir, como é que eu vejo a organização das políticas públicas. É uma agenda normal e onde quer que você tenha alternância de poder real, quer dizer, o conceito de democracia é você pretender e poder obter, né, um mandato para executar um plano de governo. Por isso chama plano de governo. Né? Mas as democracias mais estáveis têm um núcleo de ideias que são preservadas em momentos de grande tensão. Em momentos de crise, as pessoas se socorrem dessas regras justamente para superar o momento mais difícil, que eu chamo de uma agenda de Estado. De certa maneira, quando nós saímos da ditadura e nós tivemos o processo constituinte seguido de uma eleição presidencial, que era o contrário do que o movimento social queria, né? O movimento social queria eleger o presidente para que fosse convocada uma Assembleia Constituinte. A emenda das diretas foi derrotada, né, em 85, e aí seguiu-se o processo constituinte, que foi o Congresso eleito logo depois da derrota das diretas. Não era uma constituinte exclusiva, era o próprio Congresso Nacional, mas, enfim, o fato é que saiu uma Constituição que os setores mais avançados da sociedade consideraram a expressão do que o país queria naquele momento. Né? Eu penso que, com as turbulências vividas na última década, sobretudo, começa na crise de 2008, mas a crise de 2008 foi uma crise econômico-financeira. Ela se traduz numa crise política alguns anos depois. Ela não é imediata. As coisas começam a perder consistência em 2012, mundo afora. De novo, não estou falando do Brasil. Porque em 2013, quando começa no Brasil, já tinha ocorrido em outras regiões do planeta. Depois de 2013 no Brasil, seguiu-se o Brexit, seguiu-se uma série... Teve Primavera Árabe, teve uma série de ocorrências ligadas à crise financeira e aos novos meios de comunicação, o que a gente convencionou chamar equivocadamente de rede social, que muita gente diz que de social tem muito pouco. Mas o fato é que esse caldo de cultura, esse ambiente que se criou, foi minando a agenda de Estado. A agenda de Estado foi perdendo consistência, como se tudo estivesse... Então, o que nós temos hoje é uma situação em que nada está... Tudo que é sólido está desmanchando no ar. Né? Tudo está em questão. Então, você fala da Terra, né, da forma da Terra, né, ser plana, não, e tem 6% de brasileiros em pesquisa disseram que a Terra é plana, dizem que a Terra é plana, mas passa pela vacina, passa pelas regras democráticas, passa por todo e qualquer valor. Se os cientistas dizem que o aquecimento global está acontecendo pela ação humana, isso é questionado por pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando. Né? E você não tem uma comunidade científica de oposição a essa tese, com argumentos em dados empíricos que pudessem contestar isso. Você tem pesquisas muito profundas sendo feitas, né? Desde perfurar o gelo no Polo Norte para ver a quantidade de carbono lá de 10 mil anos, 20 mil anos atrás, até coisas muito mais sofisticadas sobre
medição de emissão de carbono, mas até isso é contestado. Então, você está numa quadra histórica em que você não consegue apoiar o pé sem sentir um certo tremor, assim, sem sentir você não encontra solo firme. Quando isso acontece, e nós estamos vivendo esse período ainda, isso se reflete nos poderes da República. Isso se reflete na maneira como se organiza o Estado. Então, o esforço que o presidente Lula tem feito, e quando eu digo isso, basta comparar, né, a atuação dele em relação aos seus antecessores, é um esforço institucional de dialogar. O presidente Lula poderia ter ressentimento em relação a alguns membros do Judiciário, por exemplo, né, que, na opinião de muita gente, da população brasileira que reelegeu o presidente Lula pela terceira vez, não seguiram os ritos. Ele não tem. Ele conversa com todos os ministros como se a única coisa que importasse é o daqui para frente. O que nós vamos fazer daqui para frente para melhorar o Brasil? Ele poderia ter ressentimento com o membro. Ele não tem. Então, o esforço que ele está fazendo é de buscar aquela harmonia perdida entre os poderes para fazer a agenda do desenvolvimento humano, social, ecológico do país avançar. Esse é o esforço que eu vejo ele fazer, né? Então, quando quem quer que seja, aponta para essas fragilidades, nós não estamos fazendo aqui uma avaliação de pessoas, o culpado é esse ou aquele. É um contexto histórico que se forjou, né, pela mão das pessoas, claro, mas o objetivo aqui é tentar reconstruir esses canais de comunicação institucional que garantem esse pano de fundo que sustentam um projeto nacional. Então, é disso que nós estamos falando. Existe um diálogo claro, né, com o Congresso, do governo com o Judiciário, mas isso não impede que o Congresso também tenha posições ali bem contundentes em relação a determinadas coisas, né, como foi o caso do decreto do IOF, que até o senhor falou na sua entrevista para o Globo, que antes, né, em outros períodos, para o Congresso derrubar um decreto do presidente era uma coisa rara, né? Era uma coisa que não era usual, que hoje se tornou uma enfim, não vou dizer que é uma prática recorrente, mas assim, não se derrubar um decreto do presidente não vai ser uma coisa vista como totalmente inédita, né? Dá para a gente esperar que isso aconteça. Então, assim, o senhor está passando por isso nesse momento e está tendo que rearranjar algumas coisas, né, como essa questão dessa proposta alternativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente, assim, enfim, desse momento que o senhor está vivendo, de ter que atender também, de certa forma, e o senhor e o presidente Lula, né, atender essa demanda do Congresso em relação ao IOF. Olha, eu entendo que o que aconteceu de uma semana para cá foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E nós devemos muito isso aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Porque quando a crise, vamos chamar assim, se instalou, o papel que se esperava dos dois presidentes, institucionalmente falando, era exatamente o papel que eles cumpriram, de uma maneira muito eficaz, né? De procurar dizer o seguinte: olha, nós vamos derrubar e ficar com o quê? Qual é a alternativa? Nós vamos, diante do quadro, né, que está se tentando arrumar, herdado do governo anterior, dos governos anteriores, eu diria, porque a deterioração do ambiente fiscal no Brasil tem mais de 10 anos. Então, chegou um governo que quer resolver, mas quer resolver de uma maneira inédita. Porque falar em ajuste de contas públicas não é uma coisa tão nova. Todo mundo fala disso o tempo todo. Mas observar quem que tem que contribuir para o ajuste, na minha opinião, agora é novo. Novo. Porque eu nunca vi um governo, e eu falo em nome da área econômica, eu nunca vi um governo se dispor a fazer o ajuste sem penalizar a população mais fragilizada. Isso não aconteceu no Brasil em períodos anteriores. De falar, olha, nós vamos fazer, mas nós vamos ver assim, quem não está pagando imposto, quem está tendo benefício fiscal indevido, quem está driblando com planejamento tributário a legislação, quem que está usando expedientes até criminosos, como os devedores contumazes, para não pagar imposto, abrindo o CNPJ e fechando o CNPJ. Quem é que está fazendo a coisa errada, né? E que nós podemos corrigir para fazer, sim, o acerto das contas públicas, mas garantindo que o servidor público tenha, estou falando de professor,
Não estou falando da elite do funcionalismo que ganha super salário. Estou falando do professor, da enfermeira, estou falando do policial, estou falando como que nós vamos garantir quem ganha salário mínimo, quem tem os seus direitos sociais assegurados na Constituição. Como é que nós podemos fazer um ajuste, pela primeira vez, que não seja recessivo e que não aponte o dedo para as camadas que nunca têm vez, que sempre são chamadas a fazer mais sacrifício? A história do Brasil é chamar os pobres para se sacrificar um século a mais, né? Já são 5, quem sabe mais um. É sempre assim. E nós falamos, olha, tem muito espaço fiscal para corrigir as contas sem penalizar quem precisa. Então, é isso que está acontecendo. Os presidentes Hugo e Alcolumbre abriram essa agenda. Falaram, olha, se isso aqui não é o melhor e a Fazenda está com pouco grau de liberdade para buscar outras alternativas, vamos abrir a discussão sobre estas outras alternativas que deveriam interessar não apenas a situação, mas a oposição. Então, do meu ponto de vista, a maneira como está sendo conduzido pelo Senado e Câmara, nesse momento, a questão é a melhor possível. E eu fui o primeiro a dizer, olha, entre uma solução conjuntural e uma solução estrutural, não tenham dúvida de que eu vou preferir a solução estrutural. Mas ela está na mesa? Tá. Então, vamos seguir esse caminho. Para mim, foi muito bom, assim, quero dizer. Eu sofro bastante, né, no cargo, mas eu tenho essas alegrias de olhar uma brecha para encontrar soluções mais estruturadas. Não é um cargo simples no momento que o Brasil está vivendo. Não tem sido fácil para nenhum ministro da Fazenda. Mas eu gosto de onde eu estou, sobretudo se nós conseguimos chegar do outro lado da margem com um país mais organizado. Agora, ministro, assim como o senhor, eu também não tenho nada pessoal contra o Congresso, né? Mas não tenho, é tudo institucional. Agora, é fato que esse mesmo Congresso que está debatendo com o senhor alternativas para o IOF é o mesmo Congresso que não quis reonerar a folha de pagamentos como o senhor gostaria de ter feito, que estabeleceu o PS, que o senhor não gostaria de ter feito, que não colocou para votar ainda a questão dos supersalários, que é uma coisa que o senhor gostaria de colocar para votar. Então, como é que é esse diálogo? O senhor chega e fala assim, Hugo Mota, beleza, vamos, então, e a reoneração da folha? Não dá para a gente usar isso, então, como forma de ajuste estrutural? Como que é esse diálogo em relação às coisas que o senhor gostaria que o Congresso aprovasse e não está acontecendo, pelo menos não na velocidade que o senhor gostaria? Mas vamos pegar o PERSE. O PERSE, depois de um longo período aí de debate, ele acabou. Em março, ele acabou, né? Está judicializado por algumas empresas, mas eu quero crer que nós vamos resolver. A folha, chegou-se ao meio termo. Não acabou o benefício, mas criou-se uma gradação de acabar com ele 25% ao ano em 4 anos. São mediações da democracia. Não tenho queixa a respeito de não conseguir 100% da Fazenda. É uma democracia. Não temos, e graças a Deus que nós temos esse ambiente. Mas eu não posso pretender, né, que todas as propostas da Fazenda passem pelo Congresso Nacional incólumes, sem uma negociação, sem uma mediação. Mas no balanço geral de 2 anos e meio já, eu acredito que nós avançamos. E não só eu acredito. Nós tivemos vários indicadores, mais externos até do que internos, de que o Brasil está num patamar diferente do que estava 2 anos atrás. Temos aí uma última milha para cumprir, né? Enquanto eu estiver no cargo, eu vou fazer um esforço maior para que esse objetivo seja atingido. Na minha opinião, em 4 anos, nós vamos conseguir entregar uma condição melhor para o próximo mandato do que nós recebemos. E eu penso que a tarefa de um homem público é essa. Né? Uma pessoa que se envolve com a coisa pública, ela tem que dizer o seguinte, ela tem que se perguntar o seguinte. Quando eu passei pelo MEC, eu passei pela Prefeitura de São Paulo, como é que eu entreguei? Né? Eu me sinto bem tranquilo em relação ao fato de ter entregado condições melhores do que a que eu recebi e ter permitido que essas estruturas tenham avançado. Pretendo que isso aconteça durante a minha gestão na Fazenda. Que a pessoa não tenha... Pode se queixar dos problemas que recebeu, mas aí eu vou dizer, compara com os que eu recebi. Para mim está tudo bem, entendeu?
Se você vai receber algum problema, porque senão não precisa de Ministério da Fazenda. Mas compara com os que eu recebi e a pessoa vai ficar um pouquinho menos ansiosa. Né? Ministro, queria aproveitar esse seu gancho e a gente falar um pouquinho sobre segurança jurídica. O Jota e o INSPER soltaram recentemente um índice de segurança jurídica, de percepção de segurança jurídica, que mostra que mais de 80%, né, dos entrevistados entende que segurança jurídica é fundamental para destravar investimento e que 87% entendem que as leis mudam demais no Brasil. Falando um pouco desses consensos, se você tivesse que escolher algumas medidas fundamentais nesse seu sprint final para garantir mais segurança jurídica e destravar investimento no Brasil, o que seria? Aqui nós fizemos. A reforma tributária é o maior avanço institucional em décadas para estabelecer a segurança jurídica. Nós criamos um caos tributário no Brasil em 60 anos, não é em 40. Faz 40 que nós estamos tentando resolver, mas faz 60 que nós estamos criando um caos tributário no Brasil. A maior insegurança jurídica do Brasil é o caos tributário. A reforma tributária sepulta isso. É a maior reforma tributária feita na história do Brasil, em regime democrático, com a participação de todo mundo, porque se fez no Estado Novo, se fez na ditadura militar, mas na democracia não se fez. E a maior está sendo feita na democracia. O que é um ensinamento de que as coisas são possíveis. Nós vamos mudar completamente a maneira do contribuinte e do Estado se relacionarem. E não é verdade que o contribuinte leva a pior no Brasil. Basta ver a quantidade de jabutis aprovados para beneficiar grupos de interesse. Nós temos aí 800 bilhões de reais de benefícios fiscais aprovados ao longo de décadas. Subiu de 2% do PIB para mais de 4% do PIB os incentivos fiscais. E o Estado vive uma insegurança jurídica enorme, porque nós não temos previsibilidade de arrecadação. Pense na tese do século. Uma decisão de 6-5, no Supremo Tribunal Federal, que custou mais de R$1 trilhão aos cofres públicos. Se alguém pode reclamar de insegurança jurídica, é o Estado também. Porque um tributo que era cobrado da mesma maneira desde os anos 60, de repente você chega em 2017 e diz que está tudo errado, que não era assim que devia ser cobrado, e ainda impõe 5 anos de devolução. Então, a pura verdade é que a insegurança jurídica é para todo mundo, para o contribuinte, para o Estado. E esse caos, nós vamos virar a página dele agora no processo de transição. Começa em 2027 com a União, 2029 começa a transição dos Estados, 2032 acaba. E eu tive numa recente reunião com todos os secretários de Estado da Fazenda. Todos estão aliviados, porque, de novo, vão legar para os seus sucessores uma condição completamente diferente da que receberam. Foram muito parceiros. Você sabe que tem vários governadores de oposição no Brasil. E não houve, da parte deles, a politização deletéria para impedir que a reforma tributária passasse. Então, quando eu falo que tem que ter uma agenda de Estado, estou falando, tem coisa que você tem que preservar, você tem que fazer avançar, independentemente da tua posição política, porque é o correto a fazer. E eu te digo, a reforma tributária é um dos passos mais importantes já dados na história da economia brasileira. Ele tem a estatura do plano de estabilização da moeda. Ele, em termos de importância, tem a mesma magnitude. Eu vou puxar agora para um assunto que, né, como representante do YouTube, muito nos interessa, que a gente está acompanhando, que é a questão da regulação, né, da internet no Brasil. A gente falou um pouquinho, a Ana trouxe um pouco a questão dos consensos e os diferentes instituições. A gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário debatendo o tema agora, né? Acho que hoje a gente, né, com você e com o ministro Flávio Dino, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que a Fazenda, qual seria, se a Fazenda tivesse que, de fato, né, avançar em alguma proposta e debater essa proposta, sei que vocês já estão com muitas coisas, mas o que você acha que seria o melhor modelo de regulação digital, né, no Brasil, que ajudasse a destravar investimento, permitisse a inovação, mas que também contemplasse outras preocupações da sociedade? Nós temos um projeto pronto, que já foi discutido na Casa Civil, e depende de deliberação para encaminhar, sobre regulação, em torno da questão que, na minha opinião, é decisiva, que é a questão da concorrência. Nós temos, quem acompanha a literatura a respeito, se você pegar de 10 anos para cá, a quantidade de livros publicados, a quantidade de livros publicados sobre a questão das barreiras à entrada e da maneira como as Big Techs lidam com o capital em geral, impondo regras que dá a eles um lucro monopolista enorme,
Esse é o tema da economia mundial. Como é que se freia esse poder de impor regras a quem usa os aplicativos, a quem usa esses gadgets que estão aí disponíveis para, desde aproximação de cartão. Você paga um pedágio para usar cada uma dessas coisas, que se tornou uma espécie de renda permanente, né, para essas grandes corporações. No meu entendimento, a questão da concorrência ela é vital para a gente caminhar. Eu vou ter que dar um telefonema. Você viu aqui, né? Mas a gente pode continuar mais um pouco? Eu acho que não. Tá, vamos continuar só mais um... Vamos para a última pergunta? Todo mundo tem um chefe, né? Encaminhando para o encerramento. Ministro, o senhor já respondeu essa pergunta algumas vezes, mas nunca fiquei satisfeita com as respostas, então vou tentar aqui de novo. As pesquisas de aprovação do governo, né, mostram que os benefícios econômicos não necessariamente estão promovendo a popularidade do presidente Lula, porque a gente tem uma situação de desemprego baixo, né, a renda não está em queda, enfim, há uma elevação da renda, o PIB está crescendo, a inflação, enfim, tem os solavancos, mas, enfim, está ali dentro do patamar, enfim, aceitável, mas a aprovação não... se reflete, né? Esses dados econômicos não se refletem na aprovação. Ao mesmo tempo, as políticas pensadas aí para esse ano e o ano que vem, a questão do Vale Gás, a questão da conta de energia, né? Algumas coisas que o governo tem, a questão da isenção do IR, né, para salários de R$5.000, tudo isso vai no sentido econômico, né, para enfim, trazer isso para a população. Por que isso não está adiantando mais? Porque ela se tornou condição necessária, mas não suficiente. Você pega na Europa, por exemplo, vários países que estão bem do ponto de vista econômico tiveram resultados eleitorais completamente incompatíveis com o estado da sociedade. Não no governo Biden. Se você pegar o governo Biden, você pegar os indicadores econômicos, você tinha uma inflação acima, mas uma inflação que estava sendo controlada, né? Ele herdou uma situação de pandemia e tal, mas uma inflação. Você pegar dado de desemprego, crescimento da economia americana, renda per capita, você estava em patamares, a renda per capita nos Estados Unidos descolou da Europa de uma forma absurda. Você pegar de 15 anos para cá, 20 anos para cá, a Europa estagnou, a renda per capita americana não parou de subir, né? E, no entanto, a disputa hoje se dá em torno de outras questões. Acompanhei de perto a eleição em Portugal, a recente eleição em Portugal. Tava uma disputa entre progressistas e conservadores, ou reacionários, como você queira, apertada. De repente, na reta final, vamos deportar 180 mil pessoas de Portugal. E abriu 6 pontos de diferença. Só porque... E aí, qual que é o papel dos progressistas? Não, vamos deixar por 90 mil, vamos deportar... Quer dizer, começa a entrar num tipo de questão que não tem fim. Quer dizer, você elege um espantalho e faz desse espantalho a causa das suas ansiedades, do seu desalento, da falta de perspectiva futura. Você pode até estar bem, mas o medo acaba prevalecendo sobre a sua situação atual. Então, isso está acontecendo. O Brexit, por exemplo, foi uma decisão da qual a Inglaterra se arrependeu, está tentando estabelecer acordos bilaterais com a União Europeia para reverter os efeitos do Brexit. E por que não sei se você viu um filme documentário sobre o Brexit, mas, assim, por que as pessoas votaram na saída da Inglaterra da União Europeia? Se você vê o que motivou as pessoas, não é que elas estavam vivendo mal. Foi um medo incutido nas pessoas sobre o que representava participar daquela federação embrionária que se criava na Europa, né? Então, nós estamos numa quadra, né, vou remetendo para a minha primeira resposta, de polarização num nível em que os valores mais fundamentais estão sendo questionados. Então, você está mudando de quadra. A quadra histórica é outra. Você não tem mais consenso em torno dos direitos fundamentais, em torno de questões basilares da democracia. Mas, então, não fica um pouco inócuo assim, a essa ideia de que são essas políticas econômicas específicas
dar exemplo dessas recentes que foram anunciadas, como a questão do Vale Gás, da redução da conta de luz, de impactar, de fato, a popularidade, assim, não fica... Talvez isso não mude nada. No fim. Você pode mudar a vida das pessoas, mas isso não pode te impedir de fazer o que você acha certo, né? Até porque o mundo não vai acabar, né? Então... Esperemos, né? Eu acredito que não vai. Então, eu luto por um mundo melhor e eu penso que é o seguinte, às vezes uma decisão que você tomou num determinado momento que possa não ter efeito, ela vai ser reavaliada no tempo, porque eu acredito que os seres humanos aprendem com a experiência. Mesmo quando eles estão premidos por uma situação de conflito, você pode ter, momentaneamente, problemas desse tipo. Mas o fato é assim, se eu acho certo que as pessoas que ganham pouco não paguem imposto de renda, e quem ganha muito, que hoje não paga, passe a pagar, eu não posso ficar dizendo, mas isso vai agradar ou desagradar. Se eu penso que é o certo, eu faço. E daqui, hoje não caiu bem, mas será que daqui 1, 2, 3, 10 anos as pessoas não vão reavaliar as decisões que estão tomando hoje? A sociedade, como qualquer ser humano individual, ela sempre está olhando para trás e repensando as coisas que estão acontecendo. Entendeu? Então, eu perdi a eleição em 2016 na cidade de São Paulo, em 2022 eu ganhei na capital. Por que isso aconteceu? É a mesma pessoa. Por que de 2016 para 2022 as pessoas reavaliaram? Porque eu acredito que você tem a chance de sempre repensar. E vários governos são repensados muito tempo depois. Nós estamos reavaliando até hoje os governos Juscelino, o governo Getúlio, o governo Fernando Henrique. É normal esse tipo de atitude. E é bom que seja assim, porque se não fosse assim, ninguém teria coragem de fazer nada.